Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo esse vídeo quando não está estreando aqui. Ou bom dia, boa tarde, ou até boa noite também para você que vai assistir num outro horário. Meu nome é Tiago e a gente está aqui para estudar mais um pouco a Palavra de Deus na nossa escola bíblica de jovens. Eu sou um dos professores, juntos com o Guto e com a Ana Priscila também. Então, nós três temos essa tarefa de estar dividindo um pouquinho, né, do que Deus tem falado para a gente nesse tempo e trazer para vocês um pouco, né, esse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia que a gente está realmente vivendo. Então, a gente tem já, desde quando começou, né, lá em março, abril, a gente já está fazendo várias lições. E há duas lições passadas, a gente começou uma revista nova. A Priscila até mostrou na semana passada, que é essa aqui, que é A Gente Como a Gente. E a gente já teve duas grandes lições, né? O Guto começou a revista falando sobre Noé, a Priscila semana passada falou sobre Abraão, e hoje a gente vai falar sobre um outro também personagem bíblico, que traz grandes lições para a gente. Mas antes de entrar nesse personagem, antes de falar qual personagem a gente vai estudar hoje, eu queria trazer um ponto para vocês. E aí, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Se fosse presencial, a gente poderia trocar ideia e ia ser óbvio que a gente pensa que ia ser muito mais gostoso estar, mas ao tempo a gente poder pensar também o que é obedecer, o que é obediência para você, né? E se é natural do ser humano obedecer. Se você acha que é natural do ser humano, são algumas perguntas que a gente fala, Tiago, essas perguntas são perguntas básicas e as respostas são respostas óbvias. Mas é para a gente realmente pensar um pouquinho. Né? É natural da gente obedecer? Eu pergunto para você tem facilidade em obedecer? Digo, obedecer regras, seja regras de trânsito, obedecer o seu chefe, obedecer um superior, obedecer ao seu pastor, por exemplo. Você tem essa facilidade ou para você sempre você questiona, você... Algumas coisas, é óbvio que a gente não tem que obedecer cegamente, né? Mas outras coisas a gente sabe que a gente está errado, mas aí a gente questiona, a gente obedecer pai e mãe às vezes é difícil e é chato, mas você é obediente e principalmente que a gente fala, você é obediente ao que Deus tem para você, ao que Deus quer para você, ou muitas vezes Deus fala para você esperar, você não quer esperar, você dá o seu jeitinho para você ajuda Deus, né, a fazer aquilo que Ele falou com você, né? Você vai ter, não sei, o emprego, uma coisa, mas espera. Mas você não quer esperar, você fica desesperado, você começa a mexer os seus pauzinhos, você começa a fazer N coisas, ao invés de você esperar e descansar em Deus. E a gente vai ter um personagem hoje, né? A nossa primeira personagem feminina que a gente vai estudar. E a gente vai falar sobre Sara, né? A gente falou semana passada sobre Abraão, e hoje a gente vai falar sobre Sarai, sobre Sara um pouquinho. Né? E Sara teve grandes desafios na vida dela, né, de obediência. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enquanto a nossa lição começa falando um pouquinho sobre Sara ser submissa, Sara obedecer, né, ao seu sogro. O sogro de Sara chamava Terá ou Tera, né, depende aí como você quer falar. Mas o sogro de Sara decidiu se mudar, né? Ele decidiu sair
ele estava em, deixa eu ver aqui se eu anotei, a cidade que ele estava. Ele decidiu sair de Ur e ir para Canaã, né? Então ele decidiu levar a família inteira. Eu fico imaginando Abrão na época chegando para Sarai, né? Eu imaginei meio que um diálogo entre os dois, meio que assim, Abrão chega para Sarai e fala: ó, Sarai, papai está querendo mudar, papai está querendo ir para uma outra cidade. E aí Sarai pergunta: mas para onde que ele está querendo ir? Né? A gente está com uma vida tão boa aqui, a gente está morando numa cidade boa que tem. Era uma cidade que tinha, o autor fala aqui, né? Mas era uma cidade que possuía uma civilização, possuía ali, vamos colocar, uma boa cidade, tinha biblioteca, tinha jardim, tinha N coisas ali que eles podiam desfrutar, eles tinham uma vida boa. Então, continuando o nosso diálogo, ele fala: tá, mas para onde que seu pai está querendo mudar? Para onde que ele está querendo ir? E aí Abraão vira para Sarai e fala: olha, ele está querendo ir para Canaã. Quê? Vai querer ir para onde? Um lugar longe desse, a gente vai ter que andar, né? Lembrando que não tinha carro, não tinha nada. Eu tenho que andar em camelo, em jumento, seja lá o que for, eu vou para lá. Aí Abraão fala: não, vamos sim, amor, vai ser bom, lá vai ser bom também, vamos. E aí ela para e fala: ah, não sei, não sei, mas tá bom, você está falando para a gente obedecer o seu pai, para a gente ir, eu vou. E aí eles foram, não chegaram até o Egito ainda, né? Eles foram até Arã. E aí a gente vê essa história lá em Gênesis 11, né? Quando eles resolvem sair, né? O diálogo foi por minha parte, tá bom? O diálogo não está aqui, mas é meio que a gente imaginando o que pode ter acontecido. E aí eles param em Arã, ficam um tempo em Arã até que o sogro, né, o pai de Abraão, morre lá. E aí eles passam lá. E aí a gente vê um pouco também a obediência de Sara, não só, né, ao que o sogro dela queria, mas também a Abraão. Lá em 1 Pedro 3,6, né, diz assim, então vai ser, o 3 vai ser assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu vou destacar essa primeira parte aqui, que obedeceu a Abraão, chamando-lo de Senhor. Sara obedeceu, né? E aí o segundo ponto, obedeceu ao sogro que queria mudá-la, podia ser aquela nora encrenqueira, mas não, ela realmente foi submissa ali ao sogro e a Abraão, que Abraão também estava junto, ele estava querendo ir. E aí a gente cai agora na ponto de submissão ao marido. E aí a gente vai falar mais para frente, a gente vai ler lá em Efésios depois, mas ela foi submissa ao marido. Então, eles saíram, e aí foi acontecer, desculpa, vamos continuar a história. Depois que eles estavam em Arã, foi isso? Eles estavam em Arã, que eles pararam em Arã, Abraão decidiu continuar. E aí ele partiu e ia continuar o caminho até chegar a Canaã, né? Que era o caminho que eles queriam fazer lá no começo. E aí a Priscila até falou, semana passada ela destacou alguns pontos, ela falou sobre esse ponto, que no caminho que eles estavam indo, estavam percorrendo o caminho, Abraão teve medo, receio lá, e aí ele pediu para Sarai, na época ainda, falar aquela mentira, né, de falar que ela era irmã dele, né? Então aí ela foi e ficou meio que naquela, vamos lá,
não é, vai ou não vai, mas obedeceu. Sarai, mais uma vez, chegou lá e obedeceu e falou, né? Então, aqui a revista colocou um diálogo interessante, desde a minha ideia do diálogo, a revista chegou, colocou um diálogo aqui, né? Falando assim, Abraão chegou para Sarai novamente e falou, Sarai, estou com um problema e você precisa colaborar. Aí Sarai fala, diga, Abraão, você é muito bonita e os egípcios vão querer me matar para ficar com você. Que aí, né, no caminho eles foram para Arã, e aí depois eles saíram de Arã, e aí foram para o Egito, desceram até o Egito também. E aí, né, teve 2 episódios, né, lá em Gênesis 12 foi o primeiro episódio, deixa eu abrir aqui só para a gente se situar direitinho. Gênesis 12 foi o primeiro pedido, né, que ele faz para Sarai mentir, e depois também teve um outro que está lá em Gênesis 20, que ele também pede para Sarai mentir falando também isso. Então, esses 2 episódios que aconteceram. Mas aí o primeiro aqui, aí ele fala assim, você é muito bonita, esses egípcios vão querer matar você vão querer me matar para ficar com você. É assim que eles agem. Então, eu quero que você confirme a história que eu vou contar. Vou dizer que você é minha irmã, para que não me matem. Está bem, Abraão, vou fazer o que você quer. Então, aí mesmo, Sarai, sabendo que ia contar uma mentira, sabendo que ela estaria errada, mas ela concordou. E a gente sabe da história que aconteceu, né? Sarai ela foi levada, e aí depois aqui falamos que é aqui, ela foi tomada para o harém lá de Faraó, podia ter falado alguma coisa, não falou nada, ficou em silêncio, mas aí depois descobriram, né? E aí foi toda aquela questão lá em Gênesis 12, 17, né? Que Deus puniu Faraó por estar, né, com ela lá, foram grandes pragas. Gênesis 12, 17 fala isso, né? E aí Faraó chama Abraão, fala com ele e devolve, né? E Faraó devolveu seus homens a respeito dele, acompanharam a ele e sua mulher e tudo que possuía. Então, Faraó devolveu, e aí devolveu Sarai e falou para eles irem embora, porque ele estava acontecendo pelo erro de Abraão e pela obediência de Sarai ao que Abraão tinha feito, né? Faraó estava sendo punido. Então ele foi corrigir o erro e seguiu, né, caminho. Mais à frente, lá em Gênesis 20, também fala um pouquinho sobre isso. Lá em Gênesis 20 estava falando, aconteceu novamente, porque aí Abraão, depois que saiu, ele mudou de novo. Aí a revista fala que, gente, eu sou um pouco ruim de nome, então eu estou lendo aqui. Ele se mudou, deixa eu ver aqui, blá, blá, blá. Ele resolveu sair para Negueb. Então ele saiu para Negueb com todo mundo, e no caminho aí, né, Sarai mudando o casal, eles foram para Negueb, depois quando foram para Gerar, Abraão mentiu para o rei de novo, o rei Abimeleque, né, falou mais uma vez que Sarai era a irmã dele, e aí o rei Abimeleque mandou buscar Sarai, aquela mesma história lá quando aconteceu com o faraó, mandou buscar a Sarai, e aí aconteceu também que Deus castigou o rei, e aí o Abimeleque foi devolver o Sarai, né, e lá no partido do versículo 20 até o 16, mais ou menos, né, e aqui, deixa eu ver se eu estou falando errado, ela já era Sara aqui, tá? Não era Sara não, já era Sara. E aí, mais uma vez, eles saíram e foram. Então, a gente vê aí nesses 2 episódios, né, nos 3 episódios, tanto com o sogro e tanto com Abraão, nesses 2 episódios, a gente deve ter outros acontecendo aqui, Sarai foi obediente, ela foi submissa ali, e aí a gente pode falar, mesmo sabendo que era uma mentira, era errada,
né, ela foi submissa ao que o que Abraão queria, né? E aí a gente fica pensando, fica vendo que aí eu estava refletindo que muitas vezes a gente é, tem mais facilidade de obedecer a uma autoridade que a gente está vendo, que está próxima da gente, do que a gente obedecer a Deus. E aí eu volto para falar um pouquinho sobre continuar a história de Sara aqui também. Lá no capítulo, deixa eu ver o que eu anotei. Lá nos capítulos anteriores, lá no capítulo 16, né, Gênesis 16, deixa eu voltar aqui, a gente volta um pouquinho, né, Deus tinha uma promessa para Abraão, né, que ele seria pai de uma grande nação. E Sara era estéril. A gente vê isso lá no versículo, deixa eu voltar aqui, lá no versículo 11, no capítulo 11, no versículo, no versículo 11:30, fala, Sara era estéril e não tinha filhos. Então, eles não tinham filhos nenhum, mas Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. E aí, Sara, cansada de esperar, né, a promessa de Deus, cansada de esperar que Deus poderia agir, estava vendo o tempo passar, olhando as situações dela ali, ela ficando já idosa, não poderia gerar filhos, ela o que fez? Resolveu dar uma ajudinha aos planos de Deus. Não obedeceu, não quis esperar, e aí entra na história Agar, né? Entra na história Agar, Ismael, e toda a história que a gente sabe aí da problemática que teve depois, ela ficou com ciúme, mandou expulsar Agar, mandou expulsar Ismael. Então aí, pela falta de obediência, pela falta de realmente esperar em Deus, ali ela quis ajudar, ela quis tomar a situação nas rédeas dela, ela quis realmente dar uma solução ali. Mas não era isso que Deus queria para Abraão, não era isso que ele tinha prometido a Abraão. E aí lá no capítulo 17, né, no capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abrão e de Sara para Sarai, ele renova essa promessa, né? Ismael já tinha nascido no capítulo 16, né, quando começa a história toda, Ismael nasce, e no capítulo 17, né, quando Deus muda o nome de Abrão para Abrão, de Sarai para Sara, ele reafirma, ele fala, e aí lá no versículo 5, no versículo 5, ele fala que Abrão já não será seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E no versículo 15, ele fala que disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. E aí ele reafirma falando, abençoá-la-loei, desculpa, e dela te darei um filho. Sim, e eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então, e aí Abraão questiona aqui, né, dar a luz a Sara com 90 anos, Sara já tinha bastante tempo de vida aí, então foi aquelas promessas, Deus reafirmou, né, na sua misericórdia, na sua bondade, né, Deus é fiel nas suas promessas, né, apesar das nossas falhas, apesar de Sara ter tentado não vou falar atrapalhado os planos de Deus não, porque isso não aconteceu, mas ela ter tentado ajudar ali, né, Deus mesmo assim reafirmou a promessa que ele tinha feito. Mas mesmo assim, com essa afirmação, com essa mudança de nome que teve, falando isso tudo, né, no capítulo 18, né, a gente vai ver aí que os anjos aparecem, né, Abraão
Sara, aí no capítulo, no versículo 9 e 10, né, fala assim: então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu, está aí, na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Né? Sara estava ouvindo. E aí Abraão e Sara, no versículo 11 agora, Abraão e Sara eram já velhos, já avançados em idade. E a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12 diz assim, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, mesmo nesse caso aqui, a gente está vendo, né, que eram os anjos conversando com Abraão ali, falando com ele, Sara ouvindo, né, já era uma coisa sobrenatural acontecendo ali, eles afirmando que Sara, né, seria a mãe, mesmo assim ela duvidou, né, ela não quis obedecer. E aí eu volto um pouquinho, uma coisa que eu tinha que falar no começo eu não falei, a palavra obedecer, eu até anotei aqui, vem do, deixa eu ver se é do latim mesmo, que significa, eu não sei falar latim, então não adianta, significa obediere. Ob de atenção, odiere de escutar. Então é escutar com atenção. Então, Sara não ouviu com atenção aquilo que Deus estava falando para ela. Muitas vezes a gente não ouve com atenção o que Deus está falando com a gente para a gente poder obedecer. Então, assim, a obediência da gente está em a gente escutar o que Deus quer para a gente e fazer a vontade de Deus na nossa vida. E para isso, a gente sempre conversa muito sobre isso. Para eu fazer isso, é através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Eu só vou conseguir, eu só vou saber escutar realmente a voz de Deus, o que Deus quer para a minha vida, se eu tiver comunhão com Ele. Então, assim, para a gente obedecer também, estar atento à voz de Deus, para a gente estar atento àquilo que Deus quer para a gente. E se no seu coração, Deus falou no seu coração uma coisa, e você está ansioso, você está preocupado, não se preocupe, não fique ansioso. O tempo de Deus não é o nosso, mas Deus cumpre a promessa dele. Deus cumpre. Deus é fiel naquilo que ele fala. Não vai adiantar você ficar ansioso, não vai adiantar você ficar mal-humorado, seja lá o que for. Não vai adiantar você rir. Não vai adiantar você rir, porque com Sara, por mais que ela tenha rido, tenha negado depois que riu, a misericórdia de Deus foi sobre a vida dela como é sobre a nossa também. E depois de 1 ano lá, Isaac nasceu. Então, Deus cumpriu a promessa dele. E Deus vai cumprir, sempre aqui a promessa dele nas nossas vidas. Então, eu só queria abrir esse parênteses para a gente poder ver. E lá no capítulo 21, a gente vê o nascimento de Isaac. Isaac, Gênesis 21, onde diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Deu luz ao filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu,
Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera, a luz pôs o nome Abraão de Isaac. Então aí Isaac nasceu, né? A promessa de Deus que Deus tinha feito, que o filho viria de Sara, foi realmente cumprida aqui, né? Ela se tornou mãe e porque Deus cumpriu a promessa dele, ele sempre cumpre. Né? Apesar de tudo que a gente viu aqui, né? E a gente está falando sobre sobre pessoas, né? Que viveram no tempo antigamente, mas que a nossa revista fala gente como a gente, né? E são pessoas que foram de carne e osso, tiveram seus problemas, suas limitações, suas fraquezas, como nós temos hoje também. Mas assim, a gente vê, é bom a gente ver os dois lados, mas a Priscila falou semana passada sobre Abraão, né? A gente falou algumas coisas sobre os pontos, vamos falar os pontos fracos dele, os pontos fortes também, né? Sara, a gente viu que obedeceu o sogro, obedeceu ao marido, mas para obedecer a Deus ali, por isso que eu falei que às vezes é difícil a gente também descansar e obedecer, né? Tranquilizar, né? O nosso coração em Deus, usando o exemplo que a gente viu hoje aqui. Então, assim, a gente viu que obedecer não é fácil, e realmente não é. Obedecer regras, seja lá o que for, não é fácil obedecer a Deus, mas para obedecer a gente tem que estar, como a gente falou, com o ouvido atento, né, àquilo que Ele quer fazer para cada um de nós. E hoje em dia, né, a gente viu na nossa revista passada, a gente viu vários pontos que esse mundo pós-moderno oferece grandes desafios para cada um de nós, mas, em primeiro lugar, a gente deve obediência a Deus. Né? Por mais que o mundo, às vezes, venha contra isso, a gente tem visto muito sobre isso, só você ligar a televisão, você vê N coisas contra a palavra de Deus, dizendo contra os nossos princípios, mas a gente tem que estar firme, né? E muitas vezes se posicionar, sim, para a gente poder... A gente não tem que agradar o mundo, né? E a nossa revista termina aqui falando uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal, que eu vou até pedir para vocês para poder ler aqui. Né? Ou obedecemos a todos os princípios e mandamentos de Deus, ou estaremos servindo a outro Senhor. Então, é fato. Se a gente não está obedecendo a Deus, a gente está servindo a outro Senhor, a gente está servindo, né, ao nosso inimigo. Com Deus não há meio termo. A Priscila, acho que falou semana passada isso. Não existe meia mentira, meia verdade. Não, é o sim, sim, o não, não, né, do verdadeiro cristão. Não importa como o mundo está pensando ou agindo. E aí ele termina assim: não é um mundo que nos dará a vida eterna ao lado do Senhor. Não tentem agradar, né? Nós não temos, e eu me incluo nisso, nós não temos que tentar agradar A, B ou C, né? A gente já viu na lição passada também que às vezes é difícil você ser diferente na sua escola, no seu trabalho, mas Deus quer que a gente seja diferente, sim. Deus quer que a gente seja cristão autêntico, verdadeiro, onde a gente estiver. Muitas vezes isso a gente vai estar indo contra, né, muitos princípios aí que o mundo tem tentado impor para cada um de nós. Mas assim como Sara foi obediente, e eu vejo muito isso também, que apesar das imperfeições, né, que Sara teve e que nós temos também, falar baixinho aqui, né, óbvio, que todos nós temos imperfeições, a gente viu aí que Deus cumpriu o plano dele na vida dela, na vida de Abraão, né, de Isaac, até lá de Ismael também, né, que teve essa problemática toda, mas assim,
Deus cumpriu. E temos a certeza de que se o buscarmos, se estivermos no caminho dele, ele vai cumprir. Então, não precisamos ficar ansiosos, preocupados. Temos que só estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus quer para cada um de nós. E a gente, estando com o ouvido atento, a gente vai estar pronto para obedecer o que Deus quer para cada um de nós. Ok, gente? Espero que tenha sido bom para vocês também e a gente consiga, que a gente continue, crescendo, estudando aí os nossos personagens bíblicos. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.